de toda glória, de todo louvor. Único. Somente Ele é único. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não estamos aqui para pedir o teu dinheiro. Não estamos aqui para pedir teu dízimo, tua oferta. Não estamos aqui para pedir para você frequentar nenhuma denominação. Não. Não estamos aqui com o intuito de levar você para um templo feito por mãos humanas. Também não. O nosso intuito é somente anunciar as boas novas. O Evangelho da graça de Cristo. O Evangelho que os apóstolos pregaram. O Evangelho que Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos pregaram. Esse é o nosso intuito. Anunciar o Evangelho que há muito tempo tem sido pervertido, corrompido. O nosso intuito não é de fazer você membro nosso, não é de tornar você escravo de homens, não. Porque isso aí nunca foi o intuito da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de um templo, eu estou falando de pessoas. A igreja de Cristo, Ele edificou nos corações. Quando Cristo falou que Ele edificaria a igreja dele, Ele edificou. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, no Pentecoste, a igreja foi edificada. Era dessa edificação que Cristo estava falando. Que o Espírito Santo, a promessa do Pai, se manifestaria sobre toda a carne, sobre todos os adoradores. A partir daquele momento, todos adorariam ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor não estava mandando construir um templo. Você entendeu errado quando Ele disse edificarei. Ele não falou construirei, não. Ele disse edificarei. Ele está falando de algo espiritual, Ele não está falando de algo material. Não. Por isso que Ele diz: e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Então, não estamos aqui para anunciar a você uma nova doutrina, não. É a mesma doutrina. Não estamos aqui para anunciar outro mandamento, é o mesmo mandamento. Não mudou. Os mandamentos do Senhor não foi invalidado, continuam os mesmos que Cristo anunciou por intermédio do apóstolo da graça, apóstolo Paulo. Por isso que nós não estamos aqui para anunciar nada demais, apenas o que está escrito. O que muitas vezes você não ouve dentro de um templo. Sabe por quê? Porque encobrem a verdade ensinando fábulas, mentiras, enganos. Então, quando o intuito da igreja, dos pregadores do Evangelho que saem nas ruas para anunciar as boas novas, é anunciar o Evangelho que muitas vezes está encoberto aos teus olhos, que está encoberto aos teus ouvidos. Um Evangelho que você nunca ouviu dentro de um templo. Um Evangelho que você não vai ouvir dentro de um templo. Porque se eles pregar o Evangelho verdadeiro, você não se torna escravo. Se eles te mostrar liberdade, você não quer mais usar cabresto. Verdade, Senhor. Então, estamos aqui para quebrar as algemas, para mostrar para você que existe um que quebra as algemas, Cristo. Ele quebra todas as algemas espirituais, Ele quebra. E o ensinamento dele quebra tudo, destrói todo o jugo. Muitas vezes o jugo do homem, o jugo que o homem coloca sobre a sua obra. Então, não estamos aqui para fazer você membro nosso, nem membro de nenhum templo. Não, eu não participo de nenhum templo. Eu sou o templo, você que é o templo e morada do Espírito Santo. Só isso o intuito da igreja. Anunciar a salvação, anunciar que existe um rei que morreu por mim, que morreu por você e que Ele quer salvar a tua alma. Ele não está preocupado com o teu dinheiro, não. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa. Só existe um algo que Deus requer de você: adoração perfeita. Ele te criou para que você o adorasse. Foi para isso que Ele te criou, foi para isso que Ele nos criou,
para que nós adorássemos, revelasse ao mundo as grandezas dele, para que você fizesse assim como fazia Davi, no Salmo 19, quando ele diz: eis que o céu contempla as obras de Deus, a terra contempla a glória do Pai, os anjos contemplam a glória do Pai, a natureza contempla a glória do Pai. Foi para isso que você nasceu, para contemplar e anunciar as grandezas do Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que está vivo para o século do século. E o seu filho veio aqui em forma de homem, carne como eu e você, padeceu das mesmas necessidades como eu e você, sofreu das mesmas afrontas que eu e você, mas venceu, foi vitorioso na cruz do Calvário, nos dando direito. O apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que ele quebrou, rasgou a cédula da condenação que estava sobre nós, e levou sobre si toda a condenação que estava reservada ao homem. Este Jesus Cristo, o Jesus Cristo que não depende de homem, porque a obra dele é ele que sustenta ela, é ele que mantém a sua obra de pé. A obra dele é sustentada por ele, pelo seu Espírito. O homem só entra na obra, ele não faz, ele entra na obra, porque a obra já foi feita, já foi concluída no Calvário. A obra do Pai já foi concluída pelo intermédio do seu Filho. A obra foi concluída. O homem só entra na obra, o homem só divulga esta obra que foi consumada no Calvário. Livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes tempo, fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Então o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo que nos últimos dias, nos últimos instantes da igreja aqui na terra, muitos apostatariam da fé, muitos se desviariam do propósito original a qual foi enviado aqui a igreja aqui na terra. Você sabia que o propósito da igreja aqui na terra é salvar almas, pregar o evangelho de graça? Sabia disso? Você sabia que Cristo mandou a igreja anunciar o evangelho de graça? Porque ela recebeu de graça, ela tinha que dar de graça. Sabia disso? Glória a Deus, aleluia. Por que que então cobram para pregar o evangelho? Por que que você tem que pagar 10%, sendo que Cristo já pagou a tua dívida na cruz? E quando o apóstolo Paulo diz que não suportarão a sã doutrina, ele não está falando de doutrina de homens, ele está falando da doutrina que os apóstolos pregaram. Não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade das escrituras, dando ouvido a fábulas, porque foi isso que se tornou fábulas, lei de Moisés, implantada sobre os homens no dia de hoje. Fábulas. Porque Abraão fez isso, porque Jacó fez aquilo, porque
Josué fez isso. Nós vivemos a realidade. Cristo se tornou fábulas e não suportarão a sã doutrina. Sabe o que é a sã doutrina? Que você é o templo e morada do Espírito Santo. Santifique-se. Sabe o que é a sã doutrina? Que você tem que ajudar o necessitado, o órfão, o estrangeiro. Não dá para uma instituição para que ela vá lá e ajude. É você que tem que fazer isso. Sã doutrina. Sã doutrina é o que o apóstolo Paulo pregou. Santifica a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Glória a Deus, aleluia. Sã doutrina, jejue, se consagre, leia as escrituras, fique somente no que foi pregado pelos apóstolos. São doutrinas. Aleluia. A sã doutrina de que Paulo estava falando em Timóteo, que a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos. Amém. Efésios 2, 19 em diante. A igreja foi edificada na doutrina e no fundamento dos apóstolos. A igreja não foi edificada na doutrina e nem no fundamento de Moisés, nem de Abraão, nem de Jacó. Não, meu amado. Sabe o que é isso aí que estão pregando nos dias de hoje? Comichão nos ouvidos. Desviaram da verdade, pregando fábulas passadas. Porque dízimo é fábulas passadas, meu amado. Conserto na velha aliança não vale hoje na nova aliança. Ele não tem validade hoje na nova aliança. Na nova aliança é somente pela graça que você é salvo. Não é mérito seu. Você não vai entrar no céu porque é dizimista. Você não vai entrar no céu porque você frequenta o templo todo dia. Jamais. Não. Você vai entrar no céu. Você poderá ter direito à coroa da vida se for obediente à palavra do Criador. Glória a Deus. Você vai entrar no céu. Você só pode ter direito a olhar, a contemplar a formosura de Jesus se você for obediente à sã doutrina que pregou os apóstolos. Glória a Deus. Se você não for obediente à sã doutrina, não adianta, meu amigo, dar dízimo, não adianta frequentar o templo, não adianta fazer sacrifício, não adianta de nada. Aleluia. Sacrifício de tolo. Não adianta. Você tem que seguir a doutrina dos apóstolos, arrisca o que Paulo pregou. E Paulo não pregou dízimo. Paulo não cobrou dízimo da igreja, meu amado. Paulo não mandou ninguém frequentar um templo. Paulo não mandou ninguém se ajoelhar diante do boneco de gesso. Jamais. Paulo diz, no livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz: ainda que um anjo, ou nós mesmos, anuncie outro evangelho, além do que nós já temos anunciado, seja anátema, maldito. Verdade, Rei da glória. Aí eu pergunto para você, aonde que está este evangelho que é pregado hoje? Dízimo obrigatório, campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, romaria, idolatrias. Aonde que se encaixa isso na graça? Aonde que se encaixa isso que é pregado nos dias de hoje com o que Paulo pregou? Aleluia, Rei da glória. Aonde que você encontra nas escrituras, no Novo Testamento, Paulo fazendo alguma coisa dessas? Mandando as pessoas botar um boneco de gesso na frente e romaria. Aonde que Paulo mandou frequentar um templo? A passagem. Aonde que Paulo obrigou a igreja da Macedônia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso? Aonde que Paulo obrigou eles a ser dizimista? Aonde que Paulo cobrou alguma coisa da igreja? Ao contrário, lá em Atos 20, 35 e diante, ele diz que ele lembrava as palavras do soberano, do eterno, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dizia: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Glória a Deus, aleluia. E este mesmo capítulo Paulo fala: eu com as minhas mãos eu trabalhei, não cobicei prata e nem ouro de ninguém. Glória a Paulo não era sustentado por igreja, meu amado. Paulo não era sustentado por irmãozinhos que muitas vezes ganham salário mínimo. Jamais.
Paulo não extorquia as ovelhas de Cristo. Paulo não criou nenhum curral evangélico e colocou o seu nome como fundador, jamais. Você não acha nas escrituras uma passagem a qual Paulo fundou o ministério, não tem. Ministério é dom. Glória a Deus, aleluia. Se você não sabe, leia Romanos capítulo 12, verso 5 em diante. Ministério é dons. Não é uma igreja, não é um templo, não é um quadrado que você coloca uma placa. Isso não é ministério. Ministério é o dom que você recebeu. Assim como Paulo falou para Timóteo: cumpre o teu ministério de um evangelista. O teu dom. Glória a Deus, aleluia. Recebeu o dom de ser um evangelista? Prega o evangelho de graça. Aleluia. Recebeu o dom de ser um pastor? Pastorei de graça. Porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor não é sustentado pelas ovelhas. Ele é que sustenta as ovelhas. Glória a Deus, verdade. Para você ver que perverteram a sã doutrina. Hoje, sã doutrina, para eles, é frequentar templo. Ser dizimista, 20, 30, 40 anos. Perverteram. Inverteram o evangelho. Hoje o evangelho é o que o homem prega, não é o que a Bíblia está escrito. Hoje é o que ele acha, o que ele pensa. Os tempos mudaram, não, mas para Deus o tempo não muda. Passará céus e terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Então, meu amado, se estão pregando o evangelho para você, que você tem que frequentar um templo, porque senão você perde a salvação, esse evangelho é maldito. Se estão pregando para você que você tem que dar dízimo, porque senão você está roubando a Deus, esse evangelho é maldito. Glória a Deus. Se estão mandando você se prostrar uma imagem de escultura, esse evangelho é maldito, meu amado. Sinto muito te falar. Esse evangelho não foi pregado pelos apóstolos, não foi pregado pelo soberano, por Jesus Cristo, o Rei, nosso Rei Salvador. Verdade, Rei da Glória. O evangelho de Cristo é simples como água. Aleluia. O evangelho de Cristo não te coloca cabresto e nem algema, porque foi para a liberdade que ele te chamou. Ele não te chamou para ser escravo de homens. Ele te chamou para ser servo dele, livre para adorar. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas que estão 30, 20, 40 anos dentro de um quadrado, mas não são discípulos de Cristo. Sai para a rua para entregar panfleto com o nome da empresa a qual frequenta. Carrega o nome da empresa que frequenta, mas não sai na rua, não tem a coragem de dizer: eu sou representante de Cristo, e nem de nenhuma denominação aqui na terra. Agora leva um profeta, entrega as pessoas para ser presa, igual ele é preso. Não tem o discernimento de olhar para aquele profeta e falar: opa, peraí, aqui eu tenho que levar alguém para um templo para ser pastoreado por um homem. Não, porque é escravo. Por isso que Jesus disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que você sente necessidade de frequentar um templo, ser pastoreado pelo homem? Porque você ainda é escravo. Porque no dia que você for liberto, você receber a plena revelação do Espírito Santo, e ele abrir os teus olhos e dizer: você que é a igreja, você que é o templo, você é meu filho, você nunca mais vai pisar lá. Não vai. Porque o Espírito que está sobre você, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar que você é filho de Deus. E o filho é apacentado pelo Pai. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse: está escrito, vós sereis ensinados por Deus. Glória a Deus. Você sabe como que é ser ensinado por Deus? Pelo Espírito Santo. Dependência dele. É por isso que muitos vão, cai, fica aquela onda do mar, vai e volta. Sabe por quê? Porque foram ensinados por homens
fica no ensinamento do homem. Na hora que o homem cai, ele cai junto com o homem. Verdade, São como ondas do mar. Glória. Mas aqueles que estão em Cristo permanecem para sempre. Amém, Senhor. Sempre. Porque edificaram sua casa sobre a rocha. Isso que é o sentido original da palavra edificar. Quando Cristo disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ele estava falando, sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque este mesmo Cristo, lá em Mateus 7:24, ele diz: comparei o homem prudente, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vendaval, mas não derrubou aquela casa, porque foi edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Isso que é o sentido. Não é construir. Não é que Cristo está dizendo, eu comparei o homem prudente, aquele que construiu uma casa, fez uma casa sob um alicerce de tijolo, concreto. Não, meu amado. Casa espiritual, tabernáculo. O apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que enquanto nós estivermos neste tabernáculo, neste templo carnal, este templo que tem que ser edificado. Este templo tem que ser construído para Cristo. Seu corpo ainda não é o templo do Espírito Santo, porque você ainda tem a dependência de um homem, a dependência de uma religião. Você tem a dependência de frequentar um templo. No dia que você for edificado como casa espiritual de Deus, jamais você sentirá esse desejo. Glória a Deus. Porque você se torna filho. Você se tornando filho, você escuta diretamente do Pai. Aleluia, Senhor. Você vai ouvir do Pai. A tua doutrina será do Pai. O teu ensinamento será o do Pai, do Espírito. Você só vai até onde o Espírito manda. Aí sim, você pode abrir a boca e dizer, sou templo de Deus. Quando o Espírito de Deus habitar dentro de você, e Ele te apacentar, Ele te corrigir, Ele te exortar, muitas vezes, Ele vai usar homens, Aleluia, Rei dos Reis. porque o homem é apenas um instrumento. Não vai confiar no homem, confia no Espírito, somente no Espírito. Porque o Criador pode muito bem usar homens para te alertar, te corrigir, te redarguir, te repreender, para que você não se desvie do caminho da verdade, para que você não venha confiar em fábulas. Igual hoje, nos dias de hoje, as pessoas confiam em fábulas, histórias. O historiador falou, não, meu amado, e o que a Escritura falou? A Escritura falou, então segue a Escritura. A Escritura dá respaldo, então segue a Escritura. A Escritura manda você participar de romaria, idolatria, feitiçaria? Não. Então, segue as Escrituras. A Escritura manda você frequentar o templo, ser escravo de um homem, você ser membro de uma empresa? Não, ela não manda. Então, por que você tem desobedecido ao chamado da graça? Você sabe o que significa graça? Você sabe o que significa? Favor. Aleluia, Senhor. Favor. Um favor que eu e você não merecia. Favor não merecido. Favor não retribuído. Muitas pessoas confundem, não sabem o significado da palavra graça. Graça significa presente. Favor eu não merecia, você não merecia, mas Ele veio, morreu no meu lugar, no seu lugar, para que eu e você reconheça que dependemos dEle, somente dEle e da Sua palavra. A Sua palavra, a palavra do Salvador, é o mapa para nós chegarmos até o céu. Ela é o mapa do tesouro. Para poder você chegar e ter direito àquele tesouro, você tem que seguir a instrução deste mapa. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele compara
O reino do céu semelhante ao homem que vendeu todos os seus bens e comprou uma pérola de grande valor. Aleluia. Depois ele foi e escondeu aquela pérola para que ele não perdesse. Assim é você. Você encontrou o reino dos céus? Esconda nele, em Cristo, para que você não perca. Porque lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz: guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa, o teu tesouro. Deus, aleluia. Conheceu o evangelho da graça? Tem Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Guarda, persevera, Senhor, glória a Deus. não se contamine, continue firme, porque a hora está chegando, o dia está chegando. O rei vai vir para buscar os seus súditos. O noivo vem para buscar a noiva, a igreja. E ele não quer uma noiva com mancha, com ruga, com mácula. Assim como Paulo diz, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, ele diz: eu quero apresentar vocês como uma virgem pura. Aleluia, Senhor. Para o noivo, a saber, Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também os vossos sentidos sejam corrompidos. No livro de Gênesis, no capítulo 3, diz que aquela serpente era o mais astuto dos animais. É assim que o diabo é. Aleluia. Astuto, Verdade, Senhor. sagaz. Ele chega de uma maneira que você não percebe. Quando dá fé, ele te dá rasteira. Aleluia. Foi assim que ele entrou dentro da igreja de Cristo. Ao passar do tempo, ele foi entrando dentro da igreja. Muitas vezes a igreja que pregava o evangelho, a igreja que não explorava ninguém, a igreja que pregava o evangelho simples, o evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou. Ele foi entrando, colocando desejo, ganância no coração de homens que muitas vezes foram levantados por Deus para anunciar a palavra, e eles foram se desviando do propósito natural. Assim Verdade, Senhor. ele fez também com Eva. Você acha que todo dia ele não ia lá ver Eva? Se Eva não ficava prestando atenção àquela árvore? Você acha que ele não ficava reparando para ela? Que ela tinha desejo de tocar naquela árvore, de comer aquele fruto? Ele chegou sorrateiramente. Um dia que ele viu a fraqueza no coração dela e disse: se tu quer, come, certamente não morrerás. Assim ele chegou. Em muitos que foram levantados para pregar o evangelho, ele chegou: o que é que tem? Cobradismo? Cobra. O que é que tem? Você andar de Hilux enquanto os teus membros estão passando fome? O que é que tem? Ele chegou sorrateiramente. E olha a situação que está hoje. A vida cristã, daquilo que se diz igreja, porque eu não considero um local onde tem um líder, onde tem um presidente como igreja. Eu não considero, meu amado. Porque a igreja de Cristo, ela não tem liderança. Porque quem lidera é o Espírito. Glória a Deus. Foi o que mais Cristo combateu, liderança no meio dele, no meio dos seus apóstolos. Foi o que mais Cristo combateu. Ele diz: ó, os gentios tem quem julgue eles, tem que subjugue ele. No meio de vocês não. No meio de vocês o menor será o maior e o maior será o menor. No meio de vocês, aquele que quiser ser o grande vai servir os outros. Aleluia, Senhor. Fala mesmo. Quem colocou esse desejo, será, hein? Que colocou esse desejo no coração desses líderes religiosos para subjugar milhões e milhões de membros. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores da minha igreja. Dele, de Cristo não é. Você quer ver se é dele? Você quer ver se esse seguidor é de Cristo? Pregue a palavra. Vê se eles vão, confronta com a palavra. Você vai ver se eles não ficam batendo cabeça. Você vai provar. Por isso que Jesus disse: a árvore é conhecida pelo fruto. Aleluia. A árvore é conhecida pelo fruto. Você quer saber se aqueles membros são de Cristo? Se aquelas ovelhas pertencem ao único pastor, Jesus Cristo? Prega a palavra. Fala para elas que o dízimo não é obrigatório no dia de hoje, para tu ver se eles não te matam, não, se eles não te caluniam.
não te persegue. É fácil. Jesus deixou a deixa para nós. Ele deixou a maneira correta para você provar as coisas. Prova as coisas. Pega as escrituras, prega ela na clara para tu ver. Tu vai ver quem é que segue a Cristo e quem segue ao diabo. Rapidinho. Verdade, Senhor. Rapidinho, você vai ver. É a mesma coisa, é a fé. Muitos dizem, eu tenho fé. Oh, irmão, eu tenho tanta fé. É mesmo? Tem certeza que você tem fé? Se eu abrir a escritura para você e mostrar o que é fé, você tem certeza que você ainda vai abrir a tua boca e dizer que você tem fé? Glória a Deus. Ah, eu tenho tanta fé, irmão. Tem mesmo. Engraçado que o apóstolo Paulo falou que a fé é dom de Deus. Só vem por meio do Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo, não foi batizado, não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, ainda abre a boca e diz que tem fé, meu amado? Como assim? Verdade, Senhor. Que fé é essa? Você sabia que existe fé e esperança? A esperança é diferente da fé. Sabia disso? Porque você não lê as escrituras. No dia que você lê a escritura, você vai entender o que é fé e o que é esperança. Esperar o que você está vendo. A fé não, você não vê. Paulo diz lá em Coríntios, livro de 1 Coríntios capítulo 3, lá ele fala sobre os dons supremos. Ele fala a fé e a esperança, diferente um do outro. Por isso que muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Não, meu amado, muitas vezes você não tem fé, você tem esperança. Diferente da fé, totalmente diferente. Glória a Deus. A fé é um dom de Deus, não provém de você, não é pelas tuas obras. Do mesmo jeito que a salvação, você não é salvo porque você faz obras, você é salvo porque Cristo te salvou na cruz. Mas para isso você tem que reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador da tua alma. Portanto, meu amado, busque o Senhor enquanto há tempo. Hoje chegou salvação para a tua casa. Hoje chegou a salvação para você. Só cabe você abrir a porta do teu coração e reconhecer essa salvação. E a salvação não está em mim. A salvação não está em nenhum dos irmãos aqui. A salvação não está em um templo. A salvação não está nas obras. Não. A salvação está somente em conhecer a Cristo e reconhecendo Ele como o único, suficiente Salvador da tua alma, e por Ele como teu alicerce. Aí você encontra salvação. Amém?